Recentemente a gente fez um material falando um pouquinho a respeito dos grupos para mountain bike da Shimano, e aí a gente citou grupos de 2x10, 1x11, 1x12, até mesmo os de 2x11 e 2x12. Isso gerou bastante comentário, né, nesse vídeo e em outros vídeos que a gente produziu também, e esse é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. O que vale mais a pena, 1x11 ou 2x10? Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, qual que é o mais vantajoso? 1x11, 1x12 ou 2x10? E a resposta dessa pergunta é não sei. Bom, ela pode variar muito, várias informações são importantes nesse momento, você precisa ter todas elas em mãos para poder realmente fazer a sua escolha. Nosso intuito aqui é estar te auxiliando nesse ponto. Então a gente vai entender um pouquinho o que realmente representa tudo isso para a gente poder falar desse assunto com um pouco mais de consistência. Bom, antes de continuar o vídeo, eu já vou fazer um convite para vocês. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, que para nós é muito importante. E fiquem até o final que a gente vai trazer um ponto bônus aí que a gente tem uma visão um pouquinho diferente que pode ser bem importante para vocês também. Quem, assim como eu, é um pouquinho mais veterano, nasceu lá nos anos 90, lembra das bicicletas com 18 velocidades, né? Todo mundo tinha aquelas bikes com 6 coroas na traseira e era o máximo, né? Posterior a isso veio a grupo com 21 velocidades. Uau, aquilo era incrível, né? 21 velocidades. Mas quem era realmente bom tinha 27 velocidades. Nossa, 27 velocidades era o ápice, era muita marcha. Por que tu conseguia fazer qualquer coisa com 27 velocidades? E hoje a gente está vendo as bikes com 11, com 12 velocidades, mas espera aí, não era melhor ter mais, agora a gente tem menos? O que mudou? O que realmente é diferencial nesse ponto? Bom, a empresa SRAM foi a pioneira nos grupos com apenas uma velocidade na dianteira. Ela lançou primeiro o grupo 1x11, posterior a isso até eliminou o câmbio dianteiro, né, das suas linhas de mountain bike. Então não existe mais grupos SRAM com 2x10 ou 2x11, somente 1x12, como é o padrão do mercado atual. A Shimano, concorrente da SRAM, caminhou no mesmo sentido, porém com uma pequena diferença, né? A Shimano optou por manter então grupos com 2 velocidades na dianteira e um número maior na traseira. Então por isso a gente consegue ver 2x10, 1x11, 1x12 ou até mesmo 2x11 ou 2x12, como eu citei no início do vídeo. Então a gente tem então aqui uma diferença em relação ao estilo de uso. E a gente vai dar uma analisada nas vantagens e desvantagens de cada relação. Então quando a gente fala de grupo 1x11 ou 1x12, a gente vai falar de uma única coroa na dianteira, né? A gente não tem mais 2 coroas na frente. E isso implica em algumas mudanças e algumas diferenças que a gente vai citar aqui. Bom, a primeira delas é que a gente vai eliminar várias peças. O passador, o câmbio propriamente dianteiro propriamente dito, a gente tem menos cabos, o pé de vela tem uma coroa apenas. Tudo isso gera uma diminuição de peso total. Pode não parecer muito no primeiro momento, mas se a gente for analisar o percentual que isso representa numa bicicleta que tem 10, 11 quilos, pode sim fazer bastante diferença, porque são vários componentes. Um outro ponto que a gente cita é a maior facilidade de operação, pois afinal de contas tu passa a ter trocador somente de um dos lados, tu não tem mais o trocador do lado esquerdo. Então isso te deixa um pouco mais cômodo, um pouco mais fácil e mais ágil de fazer as trocas da tua bicicleta. Também evitando o que a gente chama de corrente cruzada, né? Onde tu vai ter uma marcha pesada na dianteira e uma marcha leve na traseira. Com grupos de 2 velocidades, isso faz com que a corrente fique num ângulo errado, né, que não é o correto de trabalho. Isso, consequentemente, acaba danificando o teu equipamento. Quando você tem trocas apenas na traseira, você não tem a chance de trabalhar com a corrente cruzada. Isso, então, faz com que as trocas fiquem mais ajustadas. Se tu é um cara que faz muito trilha, anda muito à noite, isso pode acontecer com um grupo de 2 velocidades pelo fato de que tu não sabe exatamente em qual marcha que tu tá, e aí, no momento de fazer a troca, tu pode até estar te confundindo. Bom, mais simples de regular e mais fácil de ser ajustado. Para o mecânico, trabalhar apenas com um câmbio traseiro é um pouco mais cômodo e um pouco mais fácil, né? E também ter câmbio apenas na traseira faz com que tu tenha um range ou alcance muito maior, pois afinal de contas as coroas ficam mais justas e o último cog ele pode ter até 50 dentes, como a gente vê atualmente, 51 ou 52, né? Então isso é um ponto que o grupo, apenas no grupo de 12 velocidades a gente vai conseguir, pois afinal de contas quando temos 2 coroas na dianteira, a gente vai até 42, no máximo até 46. Então aqui a gente vai ter esse alcance um pouco maior. Outro ponto é a estética, né? Pode talvez não fazer tanta diferença assim, mas muita gente prioriza ter menos cabos na frente da bicicleta, né? Ter um cockpit mais limpo. Até as empresas trabalham muito para isso, muitas vezes até eliminando a trava da suspensão, deixando ela uma trava remota. A gente vê hoje que é uma tendência, né, de ter bikes com o cabeamento todo integrado dentro do próprio guidão.
Então, essa questão de ter um comando a menos acaba tornando, sim, a frente da bicicleta um pouco mais limpa. E já quando a gente vai citar do 2x10, o pessoal gosta muito de argumentar em relação à velocidade final. Bom, para quem faz aquele estilo de pedal que é mais voltado para o estradão, né, uma velocidade um pouco mais constante, não vai ter tantas trocas e acaba sendo um pedal, digamos assim, de mais velocidade de cruzeiro final padrão, 2 velocidades na frente sim pode ser eficaz, pois afinal de contas a gente vai ter uma relação de marchas que se distribui melhor, como é o caso aqui onde a gente vai ter 26, 36 dentes. Então a gente tem uma coroinha que vai trabalhar com as marchas mais leves quando necessário, para subidas e tudo mais, e um coroão, né, que vem a ser de 36 dentes para maior velocidade final. Porém, né, esse fato pode ser contra-argumentado com a simples troca das coroas num grupo de uma velocidade apenas. Então a gente possui hoje facilidade no mercado de ter coroas de 30, 32, 34, 36, até mesmo 38 dentes, como é o caso de alguns modelos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Outro ponto, o sistema de montagem tem se tornado mais simples. Então tu pode, por exemplo, ter um grupo de 11 velocidades ou 12 e trocar as coroas com bastante facilidade. Isso então te dá uma gama mais ampla de estilos de uso, né? Então se te sobra um pouco de perna para fazer um pouco mais de velocidade, você pode simplesmente aumentar o tamanho da coroa dianteira, tornando a bicicleta um pouco mais eficaz para o seu uso. Outra vantagem do grupo de 2 velocidades é que a sua manutenção é um pouco mais barata. As peças em relação a grupos de 12 velocidades tendem a ser um pouco mais em conta, pois afinal de contas ele é um grupo que vem com uma configuração um pouco diferente. E aí entra um outro ponto, né? O que eu noto muito é o desgaste prematuro da coroa maior, a coroa 36 ou a 38, e não tendo o mesmo desgaste na coroinha, na coroa menor. Isso eu vejo muito em pedais em grupo, que muitas vezes o pessoal está usando a coroa maior e vai fazer uma subida leve, ele vai fazer o quê? Ele vai botar na coroa menor lá atrás e mantém a coroa maior sendo usada na frente. E aí esquece muitas vezes de contrabalancear, onde ele poderia descer algumas marchas na traseira e passar a usar a coroinha na dianteira. Então esse desgaste ele acaba afetando o pé de vela, pois afinal de contas tu tem aqui um nível de desgaste e quando tu volta para outra coroa a gente já não tem o mesmo encaixe da corrente ali. Então a marcha começa a pular e começa a incomodar um pouquinho. Isso eu noto muito nos pedais que eu faço em grupos, né? O pessoal às vezes até esquece de utilizar a coroa menor na dianteira, usando apenas a maior na frente, no caso, né? Então isso acaba deixando um pouquinho confuso a questão de usar 2 coroas ou não. Pois afinal de contas tu tem essa vantagem de utilizar e acaba não utilizando ela por simples fato de esquecer, simples fato de tu tá descendo no morro e aí tu vai subir um trecho pequeno e aí tu acaba trocando de marcha somente na traseira. Aqui a gente conseguiu fazer um apanhado geral, a gente conseguiu falar um pouquinho a respeito do que cada grupo vai ter de vantagem e desvantagem. E agora entra no ponto de realmente escolher aquilo que vale a pena para vocês. E aí você tem que se responder as seguintes perguntas. Teu pedal é um pedal mais técnico? É um pedal que visa um pouco mais de performance? Você vai usar mais na trilha? Você vai usar em locais com trechos mais técnicos, trechos de subidas e descidas constantes? Ou o teu pedal é um pedal de estradão? É aquele tipo de pedal longo que tu vai fazer com bastante constância. Então, nesse ponto é importante você realmente avaliar todas essas questões para realmente checar o que vale mais a pena para o seu estilo de uso. Né? Se vale mais a pena você ter 1x12 ou se daqui a pouco é mais cômodo você ficar com 2x10. Eu sei que parece que a gente está argumentando um pouco mais em relação a 1x12, né? Para o meu uso ele se encaixa um pouco melhor, né? Para o estilo de pedal que eu faço no mountain bike vale mais a pena para mim ter uma relação de 1x12. Bom, e agora a gente vai trazer para vocês o fato bônus. Na nossa visão aqui na escola, onde a gente tem algumas conversas a respeito do assunto, a gente entende que o mercado caminhou para o sentido de ter 1x11 ou 1x12. Isso é uma coisa que a gente pode notar simplesmente pelo fato de uma empresa como a SRAM, que é uma empresa mundial, não ter mais grupos com um câmbio dianteiro, né? E empresas como a Shimano até trabalharem, porém a gente não consegue ver bicicletas com SLX, com XT, sendo com 2 velocidades na frente ainda. E o que isso quer dizer? Bom, quando a gente fala de grupos melhores, né, a gente vai falar de um efeito em cascata, pois afinal de contas não é só um grupo que vai ser o diferencial. A gente vai ter nesse caso um sistema de freios que vai ser um pouco mais efetivo, a gente vai ter uma suspensão que vai ser um pouco melhor, a gente vai ter movimento central que vai ser com uma tecnologia um pouco mais avançada. Tudo isso a gente tem em conjunto com o grupo que vai vir na bicicleta. Então, hoje, para tu comprar uma bicicleta com 2x10, tu se limita a um certo nível, né? Um X de bicicleta. Se tu quer um grupo 2x10, uma bike melhor, tu vai ter que comprar uma bicicleta mais cara e vai ter que fazer a substituição desse grupo botando 2x10.
Então, como se você estivesse fazendo um downgrade, né? Como se você estivesse pegando uma bicicleta um pouquinho mais completa e voltando atrás aí para poder botar um grupo um pouco mais simples nela. Então, talvez isso não valha tanto a pena. Isso, claro, é uma visão que a gente tem em macro, né? É uma situação de mercado, é uma situação do que está sendo utilizado hoje no mundo do mountain bike. Bom, as informações são essas, né? A gente nunca impõe nada aqui na escola, a gente gosta sempre de compartilhar o nosso conhecimento, de poder estar auxiliando vocês na hora de fazer uma escolha. Resta vocês agora avaliarem se realmente vale a pena trabalhar com 2x10 ou 1x11. E, inclusive, né, ou 1x12, né? Deixem aqui nos comentários o que é mais cômodo para vocês, o que vocês mais utilizam, 2x10, 1x11 ou 1x12. A gente gosta muito quando vocês deixam os comentários e a gente busca responder todo mundo. Fechou, galera? Para quem não nos acompanha também, temos nosso canal no Instagram, onde a gente faz algumas enquetes, até a gente rolou essa enquete do 2x10 e 1x11 lá. A gente falou um pouco a respeito desse assunto, né? Tivemos respostas bem criativas. Então nos sigam também no nosso Instagram, a gente acaba mostrando um pouco do nosso dia a dia, um pouco de como são as coisas aqui na escola. E a gente está sempre aberto para conversar com vocês. Qualquer informação que vocês quiserem deixar para nós, a gente está sempre buscando atender. Fechou, galera? O vídeo por hoje era isso, a gente agradece e até uma próxima.